Sejam muito bem-vindos à Batista Vila Formosa. Eu sou o pastor Gabriel Porto e no estudo dessa quarta-feira nós vamos dar continuidade ao estudo da bibliologia do Antigo Testamento. Nos estudos anteriores nós já vimos o Pentateuco, os livros históricos e os livros poéticos. E hoje eu quero falar com vocês sobre um grupo de livros do Antigo Testamento conhecido como Profetas Maiores. Mas antes disso, eu preciso explicar para vocês de onde veio essa nomenclatura de profetas maiores e profetas menores. Porque a Bíblia, quando ela foi escrita, o cânon judaico, não tinha essa separação. Os judeus eles simplesmente separavam em profetas anteriores ao cativeiro babilônico, profetas do cativeiro e profetas posteriores ao cativeiro. Já Agostinho de Hipona, no século IV, quando o cânon dos 66 livros da Bíblia, ou seja, o conjunto de escritos que foram reconhecidos como inspirados para fazer parte da Bíblia, ele resolveu dividir os profetas em dois grupos. Então ele pegou os livros dos profetas que são mais volumosos, que têm mais destaque, mais reconhecimento, e chamou de profetas maiores. E os livros que são menores em volume e também não tão conhecidos, ele deu o nome de profetas menores, que são os que nós veremos na próxima quarta. É daí que veio esse nome, mas é importante vocês entenderem que isso é só uma nomenclatura. Não significa que esses profetas são mais importantes do que os outros, ou que esses livros da Bíblia são mais importantes do que os outros profetas. Na verdade, todos eles são igualmente importantes, e como depois o Novo Testamento vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a exortação, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós jamais devemos negligenciar os outros livros chamados de profetas menores, porque eles são tão importantes quanto os demais livros da Bíblia. Agora, concluída essa explicação, eu quero falar com vocês sobre esses livros chamados de profetas maiores. Eles são 5 livros. Primeiro, o livro do profeta Isaías, depois o livro do profeta Jeremias. Em terceiro lugar, um livro de Lamentações, também escrito por Jeremias. Até em algumas Bíblias ele é chamado de Lamentações de Jeremias. Depois os livros de Ezequiel e Daniel. Então vamos começar primeiro falando sobre Isaías. O livro de Isaías ele tem 66 capítulos. É o maior livro de todos os profetas do Antigo Testamento. E ele pode ser dividido basicamente aqui em 4 partes. A primeira parte, vai dos capítulos 1 ao capítulo 7, são profecias contra Judá. Lembre-se que nessa época, como eu já falei nos estudos anteriores, Israel, o povo de Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte, chamado de Israel, ali com a capital em Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, com a capital em Jerusalém. E essa época que o profeta Isaías viveu, os 2 reinos ainda existiam. Então, ele faz profecias contra Jerusalém e profecias contra o reino do norte, o reino Israel também. Tá? Nós precisamos identificar a quem ele está se referindo em cada um dos textos. Dentro desse bloco, eu poderia separar o capítulo 6, que é o capítulo do chamado de Isaías. Fala ali que no ano em que o rei Uzias morreu, o rei Uzias ele era primo de Isaías, eles tinham uma amizade bastante bem desenvolvida. Por isso, quando Uzias morreu, Isaías ficou muito triste, ficou de luto por algum tempo, e enquanto ele estava nesse período, ele foi um dia no templo do Senhor ali prestar um sacrifício, prestar ali a sua adoração, e Deus apareceu numa visão para falar com ele, para dar ali o seu chamado como profeta. E ele fala que viu ali o Senhor num alto e sublime trono. Então o capítulo 6 de Isaías ele tem bastante destaque por conta disso. Também eu poderia citar que o livro de Isaías ele tem uma característica bastante interessante. As profecias da maior parte do livro, pelo menos essa primeira parte dele até o capítulo 39, elas são profecias que se situam na história. São profecias
sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém, sobre Judá, a respeito de Israel, o Reino do Norte, mas o Espírito Santo se utilizou dessas profecias que tinham ali um cumprimento mais imediato e histórico para nos revelar coisas futuras a respeito do Messias, a respeito do futuro escatológico, né? Então veja que interessante, por exemplo, Isaías 7 tem aquele texto muito conhecido que fala que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, Isaías 7,14, né? E que esse filho será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, Deus que está junto de nós, né? Então, dentro de uma profecia histórica ali para Jerusalém, o Espírito Santo foi aos poucos revelando profecias a respeito do Messias, a respeito de eventos relacionados à primeira vinda de Cristo, relacionados à segunda, relacionados ao futuro escatológico, e isso nós vamos pegando aos poucos no decorrer do livro. Por exemplo, nessa segunda parte, dos capítulos 8 a 14, ele já começa a falar da Samaria, o reino do norte, né, mais distante de Jerusalém, que depois são chamados também de gentios. E aí, dentro dessa profecia a respeito do reino do norte, Israel, Samaria, ele insere no capítulo 9 aquela profecia muito conhecida, né, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aí ele vai descrevendo os gentios, povo da Galileia, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, dentro dessa profecia, ali para os gentios, é uma profecia de juízo, mas ele também, pelo Espírito Santo, já profetiza que chegaria um dia, chegaria um momento em que os gentios da Galileia também veriam a luz de Deus, por causa desse menino que iria nos nascer. E essa profecia se cumpre em Jesus Cristo. Ainda nesse bloco, quando chega ali no capítulo 11, ainda falando de juízo, do estado de decadência em que se encontra Samaria, ele fala também que chegaria um tempo em que Deus levantaria da raiz de Jessé, ou seja, da descendência de Davi, um homem chamado Renovo, né? E esse é o Messias, e que quando ele se manifestasse, a terra seria um reino de paz, onde o lobo e o cordeiro brincariam juntos, o leão e o cordeiro também, onde as ovelhas brincariam com os filhotes da ursa, a criança poderia colocar as mãos na toca de uma cobra e ela não faria mal, porque chegaria esse momento em que haveria um reino de completa paz. E depois no Novo Testamento nós vimos que esse reino se chama milênio e que ele se iniciará depois que o Senhor Jesus Cristo voltar. Na sequência, dos capítulos 13 a 39, nós temos profecias a respeito de várias nações. Então, vocês vão encontrar ali várias nações entre os gentios, o profeta Isaías profetizando a esse respeito. E, por exemplo, quando ele vai falar da Babilônia, ali em Isaías 14, mais uma vez, é uma profecia histórica para aquela época. Mas outra vez o Espírito Santo aproveita dessa profecia para revelar coisas mais profundas. E ele faz um paralelo entre o rei da Babilônia e o próprio Satanás, explicando como se deu a queda de Satanás, né? Que a teologia cristã também chama de Lúcifer. Quando o texto fala, ó estrela da manhã, você que vivia entre as pedras fulgurantes ali, que dizia em seu coração, subirei no mais altos céus, acima das mais altas nuvens, me assentarei no trono e serei como o Altíssimo. Então ali, por meio dessa analogia, comparando com a situação do rei da Babilônia naquela época, o Espírito Santo também nos revela como se deu a queda de Satanás. Depois, dentro ainda desse bloco, eu poderia destacar os capítulos 36 e 37, quando Deus livra Jerusalém das mãos dos assírios. Os assírios vieram, destruíram o reino do norte, ali Samaria, e depois dessa vitória, marcharam em direção a Jerusalém para destruir Jerusalém também. Mas o rei Ezequias, que era um rei que servia a Deus, conclamou o povo para 3 dias de jejum e oração, vestiram panos de saco, derramaram cinza sobre as suas cabeças e se humilharam na presença do Senhor pedindo livramento. E Deus enviou o anjo do Senhor
para que em uma única noite 185 mil homens fossem mortos pelo anjo do Senhor. E o exército de Senaqueribe foi totalmente destruído em uma única noite, livrando o povo de Israel. Também nos capítulos 38 e 39, temos aquela história de Ezequias, bastante conhecida, onde Deus manda falar para Isaías e falar com ele que ele iria morrer. E aí, quando ele vai e dá essa notícia, o rei Ezequias se humilha, ora diante de Deus, e Deus manda Isaías voltar e dizer que ainda viveria mais 15 anos. Né? E como sinal, prova de que realmente Deus falou com ele, o texto bíblico diz que ele veria a sombra ali da luz do sol voltar 3 degraus na escadaria. Ou seja, o nosso sistema solar ali girou do contrário, né, ou por algum tempo. E isso se completa com o que ocorreu lá em Josué. Em Josué, Josué ora a Deus e o dia parou o sol e a lua, né, nessa linguagem humana falando, parou por quase um dia inteiro. Quase, ficou faltando um pouquinho. Essa diferença que completa para um dia inteiro, para que o alinhamento voltasse, ocorreu nessa época de Isaías, quando 3 degraus retroagiram. Então perceba que a Escritura se completa em cada detalhe. E depois nós podemos colocar aqui a segunda grande divisão do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 em diante. Porque até o 39, ele é um livro com profecias mais históricas, mais regionais, mais voltadas para a época de Isaías. Mas do 40 em diante, ele volta quase que totalmente para o futuro, falando sobre a manifestação do Messias, várias profecias sobre o Messias, tanto da primeira quanto da segunda vinda, sobre o reino messiânico. Né? O Isaías é o profeta que mais fala a respeito do milênio. A maioria das profecias do milênio, do reino messiânico, estão no livro de Isaías, nessa parte do capítulo 40 em diante. Por isso ele também é conhecido como o profeta messiânico. Depois, nós temos Jeremias, junto com o livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel. É importante nós entendermos que Isaías, na linha do tempo, viveu um pouco antes, cerca de 150 anos antes desses outros profetas. Já Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles são contemporâneos. Né? Jeremias ele é um pouco mais velho, digamos uns 30 anos mais velho que os demais, mas Ezequiel e Daniel tinham praticamente a mesma idade. Né? Ezequiel talvez fosse uns 10 anos mais velho no máximo, e eles foram contemporâneos, todos eles pegaram essa época do cativeiro babilônico. Jeremias, que veio primeiro, o chamado dele foi chamar a nação de Israel para o arrependimento, justamente para que eles se arrependessem e não sofressem o cativeiro. Mas por muitos e muitos anos Jeremias profetizou, o povo ignorou, até que veio, infelizmente, os babilônicos, pela permissão de Deus, derrotaram o exército de Jerusalém, tomaram a cidade e levaram o povo para o cativeiro. E o livro de Jeremias começa com o chamado dele no capítulo 1, depois várias profecias contra Judá e Jerusalém, ou seja, a parte mais do sul, né, porque essa parte do norte já havia sido destruída pelos assírios, por isso só tem profecias para Judá e Jerusalém. No capítulo 6, nós vemos que Jerusalém é invadida a primeira vez. Foi o primeiro ataque dos babilônicos contra Jerusalém. Né? Também nos capítulos 18 e 19, eu posso destacar essa passagem do vaso e o oleiro, que Deus manda Jeremias ir lá ver um oleiro trabalhando. E aí o oleiro estava fazendo o vaso e de repente o vaso não saiu do jeito que ele queria e ele pega aquele vaso ainda mole com a argila e amassa e faz um bolo para criar novamente um outro vaso. Né? E aí Deus disse no coração de Jeremias: da mesma forma que esse barro está nas mãos do oleiro, o meu povo está nas minhas mãos, né? Que eles seriam amassados metaforicamente por meio do cativeiro babilônico, mas que Deus os restauraria e os formaria novamente de um jeito que Ele quisesse. Né? O capítulo 31 também é muito importante, porque é um dos textos bíblicos que fala da nova aliança.
onde por meio de Jeremias Deus profetizou que no futuro faria uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, para substituir a aliança de Moisés que seria quebrada. Aqui é a primeira vez onde nós vemos essa expressão, nova aliança. E é a esse trecho que Jesus se refere lá na ceia, quando ele vai falar para os discípulos, este é o sangue da nova aliança para perdão dos pecados. Então aqui para Jeremias, ele também ainda dentro desse contexto de cativeiro, ele diz para Jeremias, o povo quebrou minha aliança e foi para o cativeiro, mas no futuro eu farei uma nova aliança com esse povo e os restaurarei. E dos capítulos 39 a 44, nós vemos ali a desolação de Judá, após vários ataques sucessivos, o povo foi ficando cada vez mais mirrado, mais fraco, as construções destruídas, né? E aí ele intercala com várias, existe no capítulo 39 a segunda invasão de Jerusalém, depois dos capítulos 45 a 51, ele faz novamente profecias contra várias nações, e no capítulo 52, a queda final de Jerusalém, quando ela foi definitivamente derrotada, o templo destruído e o povo levado para o cativeiro. E já emendando em sequência com isso, nós podemos falar do livro de Lamentações, né? O livro de Lamentações só tem 5 capítulos e, basicamente, todo o livro é um relato de uma testemunha ocular da destruição de Jerusalém e do templo realizada pelos babilônicos. Então, por isso que a tradição judaica afirma que quem escreveu o livro de Lamentações foi Jeremias, porque ele próprio foi uma testemunha ocular que viu todo esse processo se desenrolar, culminando ali na destruição de Jerusalém. Depois nós temos o livro de Ezequiel. É importante nós termos em mente que tanto Ezequiel quanto Daniel foram 100% escritos durante o cativeiro babilônico, porque tanto Ezequiel quanto Daniel receberam o seu chamado profético depois que eles já estavam no cativeiro. Eles foram levados ali em 586 a.C., com a queda final de Jerusalém, eles foram levados para a Babilônia e ali viveram a maior parte de suas vidas. E durante esse período no exílio é que Deus deu o chamado profético e eles receberam suas visões e escreveram seus livros. O livro de Ezequiel, né, ele, como eu disse, ele é um pouquinho mais velho do que Daniel, uns 10 anos mais ou menos. Então aqui, dos capítulos 1 a 24, nós vemos de profecias antes do cativeiro. Depois dos capítulos 25 a 36, profecias contra várias nações. E do capítulo 37 em diante, até o final do livro, no capítulo 48, nós vemos a parte escatológica do livro de Ezequiel, porque ali no capítulo 36 ele também fala de uma nova aliança que seria feita. O capítulo 37 é muito conhecido, é aquela chamada visão do Vale dos Ossos Secos, onde Deus profetiza que tiraria o povo de Israel das sepulturas das nações em que se encontravam do exílio, e os traria de volta para a sua terra para os fixar novamente de forma definitiva. E essa profecia se cumpriu em nossos dias, mais precisamente em 1948, quando a ONU fez uma votação devolvendo aquele território ou parte dele para os judeus e eles puderam fundar o novo Estado de Israel e começar a retornar para a Terra Santa. A segunda parte de Ezequiel 37, vai nos falar da reunião de todas as tribos de Israel, de descendentes de todas as tribos de Israel, para a Terra Santa. E isso está ocorrendo desde 1948 até os nossos dias. Pessoas de vários lugares do mundo são identificadas como remanescentes dessas tribos e estão retornando aos poucos ali para Israel. E depois, capítulos 38 e 39 de Ezequiel já são eventos relacionados ao período tribulacional, né, que eu tratarei em outros estudos mais para frente. E do capítulo 40 em diante é só sobre o milênio.
do 40 ao 48 de Ezequiel, tudo que ele descreve é como será o milênio, o reino messiânico após a volta de Cristo, como será a terra restaurada, a Jerusalém terrestre, o templo de Jerusalém e todas as questões relacionadas a isso. E ele termina ali no finalzinho do capítulo 38 com uma frase que eu acho belíssima, que diz assim: e daquele dia em diante esse lugar será chamado O Senhor está aqui, porque Deus, na pessoa de Cristo, estará presente fisicamente, de forma perpétua, junto com o seu povo. E então entramos no livro de Daniel. O livro de Daniel é o menor em tamanho dos profetas maiores, ele tem apenas 12 capítulos, né? É interessante que ele é menor do que alguns profetas menores, sabia disso? Daniel só tem 12 capítulos, já Oséias e Zacarias têm 14, né? Então tem profetas menores que são maiores que Daniel, tá? Mas por que Daniel, sendo um livro pequeno, ainda entrou na categoria dos profetas maiores? Porque a relevância do conteúdo dele é muito grande, né? Então ele começa ali no capítulo 1, com aquela história que é bem conhecida, quando Daniel e seus 3 amigos vão para a Babilônia, eles se recusam a comer os manjares do palácio, que eram consagrados a ídolos, e começam a se alimentar apenas de vegetais, de legumes, né? E eles, a pessoa que cuidava deles acabou permitindo isso, vendo que eles estavam saudáveis mesmo assim. Eles são submetidos a vários testes e são constatados que são homens muito inteligentes e, por isso, recebem cargos para ajudar na administração do governo, né? E aí, no capítulo 2, nós temos o sonho da estátua, onde o rei Nabucodonosor, por várias noites seguidas, tem um sonho e não consegue entender o que ele significa. E aí Daniel acaba sendo chamado e consegue interpretar esse sonho, e ele descreve uma estátua feita de partes de vários metais, né? E cada parte representa um dos impérios mundiais que viriam a governar o mundo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque nós já temos estudos de escatologias em outros vídeos que serão exibidos em momento oportuno. Depois, em Daniel 3, temos aquela passagem da fornalha, onde os 3 amigos também deles são jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque se recusam a adorar a estátua de ouro que foi feita. Capítulos 4 e 5, nós temos o sonho da árvore e a queda da Babilônia. Então, no capítulo 4, Nabucodonosor sonha com uma grande árvore. E aí, novamente, Daniel é chamado para interpretar esse sonho e ele diz: essa grande árvore é o Senhor, rei. Deus te colocou para governar sobre todos, mas só ficará governando enquanto reconhecer que existe um Deus no céu acima de todos, inclusive de você, e que controla todas as coisas. Enquanto ele teve isso em mente, ele continuou reinando, até que um dia, da varanda do seu palácio, ele olhando o seu império, contemplando tudo isso, ele disse: eu governo sobre todos eles, eu sou um Deus. E quando ele disse isso em seu coração, naquele mesmo momento, Deus tirou a sanidade mental dele e ele começou a se comportar como um animal e foi viver entre as feras selvagens, e assim permaneceu por 7 anos, até que reconheceu que existia um Deus soberano sobre todos. E aí, quando ele reconheceu isso, Deus o devolveu a sanidade, o reestabeleceu e ele voltou para o seu palácio e ainda governou por mais alguns anos. Depois, quando ele morre, o seu neto, Belsazar, ele acaba sendo colocado para governar ali. Mas ele foi um rei muito negligente e acabou querendo dar uma festa com orgias e adoração a deuses pagãos, usando os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém que foram saqueados. Então, a ira do Senhor se acendeu e apareceu uma mão, uma visão como que de uma mão de fogo escrevendo na parede. E ninguém entendeu o que aquilo queria dizer, então Daniel foi chamado para interpretar aquilo.
e ele disse que Deus estava profetizando que naquela mesma noite o reino dele seria tirado e entregue aos persas. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquela mesma noite, os persas fizeram um ataque surpresa contra a Babilônia, os derrotaram, tomaram a cidade, e naquele momento o Império Babilônico caiu e os persas assumiram a supremacia mundial. Então, essa parte até o final, depois do capítulo 6, nós temos outro trecho muito conhecido, Daniel na cova dos leões, que eu não preciso entrar muito em detalhes, acho que é um texto que praticamente todo mundo conhece, né, que o rei acabou sendo enganado por homens mal intencionados e teve que jogar Daniel na cova dos leões, porque ele se recusou a adorar qualquer outra divindade que não fosse o Deus de Israel. Mas Deus livrou ele da morte e os leões não o atacaram. E no outro dia de manhã ele saiu ileso, e aqueles próprios homens que tramaram contra ele que foram jogados contra os leões e foram mortos. O livro de Daniel, ele tem essas duas divisões. Dos capítulos 1 a 6, nós chamamos de parte histórica, porque apesar de ter profecias, elas são inseridas dentro de um contexto histórico. Já dos capítulos 7 a 12, nós chamamos de parte profética do livro de Daniel, porque ele deixa de se concentrar tanto em eventos históricos ali daquele momento e passa a relatar de profecias do tempo futuro. Profecias escatológicas do tempo do porvir. Então, nos capítulos 7 e 8, nós temos duas visões diferentes sobre animais, aparecendo vários animais, e elas simbolizam o mesmo significado da visão da estátua do capítulo 2. Elas profetizam quais seriam todos os impérios que viriam a dominar o mundo, desde a época de Daniel, ali na Babilônia, depois o Império Persa, Grego, Romano. Ele também profetiza a queda e divisão do Império Romano, mas nos afirma que no futuro escatológico o Império Romano se reunificaria, se tornando uma potência mundial novamente, e ele seria liderado por um homem que depois a teologia vai chamar de anticristo, e que durante o período que nós conhecemos como período da tribulação, essa forma ressurreta do Império Romano dominaria sobre toda a terra. Mas isso também é assunto para estudos de escatologia. Na profecia do capítulo 9, a profecia das 70 semanas de Daniel também é bastante conhecida, né? O anjo Gabriel, como resposta de oração a Daniel, vem até ele e revela que ainda ocorreriam um período de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, em que vários eventos deveriam ocorrer até a vinda do Messias, sua morte, ressurreição e ascensão. E por final, essa última semana de Daniel, esses últimos 7 anos, seria o período da tribulação, em que o anticristo dominaria sobre a terra, até que no final desses 7 anos, Jesus Cristo irá voltar para destruir o anticristo, seu exército, e estabelecer o seu governo sobre o mundo, que é o reino messiânico. Já os capítulos 10, 11 e 12 de Daniel são um único bloco, eles são uma única visão com vários detalhes. Né? É importante nós relembrarmos que os livros bíblicos eles não foram escritos com capítulos e versículos, foram escritos corrido e depois foi feita essa divisão. E no capítulo 10, Daniel, com o coração amargurado, fica 3 semanas jejuando, até que vem um anjo lhe trazer a resposta das mensagens para o tempo do fim. E ali ele tem uma visão, vê vários eventos relacionados ao tempo do fim, relacionados ao anticristo. O próprio Cristo também, em forma glorificada, aparece para ele ali numa visão sobre um rio e vem lhe trazer sinais e profecias do tempo do fim. Até que no final do capítulo 12, Deus fala para Daniel assim: sele esse livro, ou seja, guarde essa informação que eu te revelei, pois ela é para o tempo do fim. E aí ele começa a dar vários sinais para que nós possamos saber quando o tempo do fim está chegando. E então é por isso que Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele tem muitas profecias de grande importância sobre o período tribulacional, anticristo, a batalha do Armagedon, a volta de Cristo e tantos outros sinais de eventos que ocorrerão no futuro. Esse é o último dos profetas maiores,
Então, recapitulando, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, que também escreveu Lamentações, Ezequiel e Daniel. E no próximo estudo eu darei continuidade falando sobre os profetas menores. Vamos fazer uma oração rápida para encerrar esse estudo. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez que eu pude ministrar esse estudo para a Tua igreja, Senhor, para os Teus servos. Peço, Espírito Santo de Deus, para que atue nas mentes e nos corações de cada um dos que estão ouvindo essa mensagem e ainda dos que haverão de ouvir no futuro, para que essa informação seja consolidada nos corações e nas mentes dos Teus servos, para que eles creiam cada vez mais de que a Tua palavra é verdadeira, viva, santa e útil para o ser humano em todas as áreas da sua vida. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Essa oração que eu faço, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima quarta-feira com o estudo dos profetas menores. Até lá e que Deus te abençoe.